Pois é, gente, Moraes não para de ser atacado. Porque Alexandre de Moraes é mal desse jeito. Eles sabem... Cada dia é uma situação que acontece, cada dia alguém traz... É urgente a situação. Situações aí bombadas. Se você tem negativação indevida, para você saber como resolver isso, vai ter um conteúdo online gratuito. Basta você entrar no grupo, que o link está aqui embaixo. O grupo é online e gratuito. Tem que entrar no grupo para você saber mais informações e já tirar suas dúvidas, tá bom? Vamos ao nosso giro. Clica no link aqui embaixo e vamos para o nosso giro. Olha, essas pessoas do 8 de janeiro, principalmente, mas eu poderia citar tantos casos, a começar pelo Daniel Silveira, tá? Inclusive o caso do presidente Bolsonaro, que é injustiçado, que é perseguido, que está inelegível por perseguição política, certo? É urgente a situação. O que eu preciso que as pessoas saibam é que Hugo Motta, se quisesse resolver, já tinha resolvido esse assunto lá atrás. Que se o Centrão quisesse resolver esse assunto, já tinham resolvido, porque eles não são ingênuos, muito antes pelo contrário. Aí sim, aí ingênuo sou eu, tá? Perto desse pessoal aí. Eles sabem por que Lula faz essa crueldade, porque Alexandre de Moraes é mal desse jeito. Eles sabem que é porque senão as pessoas já estariam nas ruas, nunca teriam saído e jamais teriam quebrado alguma coisa como nunca quebraram. A direita nunca tinha feito nada no sentido que foi feito aqui no dia 8 de janeiro e só aconteceu isso por causa justamente da omissão dolosa do governo federal, porque permitiu que acontecesse quando não contribuiu. E o Centrão sabe, a direita sabe, a esquerda sabe que é graças, lamentavelmente, a esses perseguidos políticos que Lula continua no poder, senão a gente não teria jamais saído das ruas. E esse governo já teria caído de podre, porque nas primeiras semanas nós já tínhamos protocolado um pedido de impeachment do Lula e já tinha dado fuzuê. Só que as pessoas estão com medo de sair na rua, estão com medo de enfrentar esse regime, com medo de enfrentar essa ditadura, e eu não tenho medo, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque é isso que me resta fazer. Se eu for o último a enfrentar, eu serei o último a enfrentar, porque eu não aceito ser covarde. É preciso continuar indo em frente, e talvez eu sofra consequências muito duras, já estou sofrendo, estou indiciado pela Polícia Federal. So what? E daí? Vou continuar fazendo o que tem que fazer. Então, eu lamento se algumas pessoas têm as suas suscetibilidades feridas porque eu sou candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Mas eu estou fazendo isso por um bem maior. Estou fazendo isso porque eu acredito que nós temos que priorizar, assim, maximamente, a anistia do 8 de janeiro de pessoas que estão sofrendo e são honestas. A anistia do Bolsonaro, que está sofrendo uma perseguição política absurda. A defesa da prerrogativa dos parlamentares, que lamentavelmente estão sofrendo uma perseguição do judiciário também graças à omissão da mesa diretora que está apoiando a candidatura do Hugo Motta. Precisou um parlamentar ser indiciado pela Polícia Federal para o Arthur Lira, e eu reconheço isso, fazer um discurso brilhante de defesa do Legislativo. E espero que a partir daqui a coisa melhore. Mas se eu for presidente da Câmara dos Deputados, eu não preciso esperar, porque no dia 1 a coisa começa a funcionar de novo, porque vai ter um presidente da Câmara que vai dizer, chega de abuso do Supremo Tribunal Federal, tem CPI do abuso de autoridade sendo instalada. Vou trabalhar junto com o Senado, e aí o senador Girão tem que ser eleito presidente do Senado lá, para instalar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Poxa, vamos votar num candidato a presidente do Senado lá no Davi Alcolumbre, que nunca deu uma manifestação contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, que dirá, então, instalar um pedido de impeachment. A direita está se auto-fazendo de boba, pedindo assinatura para impeachment de ministro do STF ou de presidente da República, se está votando em presidentes das casas que não vão fazer nenhuma coisa nem outra. Então, o que eu digo é que nós temos que ser coerentes com aquilo que a gente defende. Eu não dei nenhuma entrevista com tanta ênfase como eu estou dando agora, Pitoli. Eu até te agradeço porque você faz as pessoas abrirem o coração. Mas a verdade é essa. Se é para ser mais do mesmo, poxa, eu não preciso estar na política. Se é para ser mais do mesmo, eu tenho muita outra coisa para fazer da vida. Os últimos 10 anos, um pouco mais do que isso, vai fechar 10 anos que eu assumi como deputado estadual lá no Rio Grande do Sul, no dia 10 de fevereiro, foram dedicados exclusivamente à política. São noites sem dormir, são fim de semana sem... Enfim, eu estou me dedicando exclusivamente a isso, por paixão, por vocação e por esperança num Brasil melhor. Se é para deixar de ter esperança e se é para deixar de dar esperança para as pessoas, não contem comigo. Podem continuar fazendo seus acordos, seus negócios, suas
suas conquistas de espaços e perdendo poder de outro lado, mas não contem comigo. Essa não é minha vocação, essa não é minha vontade, desejo sorte, quem sabe a estratégia é melhor do que a minha, mas eu, de comunismo e daquilo que o comunismo faz, eu entendo até bastante, porque eu estou nessa batalha há muitos anos, pelo menos desde lá 2002, 2003, aliás, quando eu fui aluno do Olavo de Carvalho presencial no Rio Grande do Sul. Fui visitá-lo depois, quando eu estudava em Washington, em 2009, 2 vezes na casa dele lá na Virgínia. E, enfim, não só ele, tantos outros vêm alertando para isso. O comunismo não retrocede, ele continua, ele vai avançando. E se tem uma coisa, eu disse em outras entrevistas, que a gente precisa aprender com a esquerda, por mais que nós abominemos a esquerda em todos os seus métodos, é que quando eles são oposição, eles não abrem mão das suas defesas. Quantas vezes eu vi aqui deputados e senadores abrindo mão de defesas ideológicas para dar um espacinho para a esquerda crescer? Enquanto o Bolsonaro era presidente, vocês viram a esquerda deixar de chamar ele de genocida, deixar de fazer um monte de patifaria, deixar de entrar no Supremo Tribunal Federal. Sabe quem entra no Supremo Tribunal Federal, Pitoli? Quase todas as vezes, pode pesquisar. O Novo. É o Novo. O único partido que tem até o final sempre entrado é no TCU, é no Supremo Tribunal Federal. Não estou dizendo que outros partidos não fazem, mas o Novo ganha de 10-0 nisso, ou 10-1, 10-2, porque a gente tem esse compromisso, essa coerência do início ao fim. Então, enfim, te agradeço a oportunidade, me perdoem o desabafo, mas eu agradeço mais ainda esse apoio enorme que eu estou recebendo. Eu tenho visto os comentários, agora eu até deveria abrir aqui o YouTube para ver eu vou abrir o YouTube aqui na página para poder acompanhar um pouco os comentários, mas todas as entrevistas que eu dou, que eu acompanho os comentários, estão me passando aqui, tô vendo aqui, bravo, está na hora de ir pra rua, pessoal, parabéns, Marcel, grande Marcel, concordo, Marcel é o nome, Centrão, maior inimigo do Brasil, se Deus quiser vai ganhar, Marcel estava nos Estados Unidos na posse do Trump, o Trump retrocedeu em algum momento? O que o Trump fez nos últimos 4 anos? Quem imaginava que no período em que nós hoje estamos no Brasil, no 3º ano de um desgoverno de esquerda comunista, como era o do Biden também lá nos Estados Unidos, comunista, socialista, com apoio de todos os partidos de esquerda, quem imaginava que o Trump ia ser presidente da República no ano seguinte, eleito com a margem de votos que ele teve? Sabe o que ele fez? Ele não negociou com o comunista. E ele continua não negociando com o comunista. Olha o que ele fez com a Colômbia. Não com a Colômbia, o povo da Colômbia merece todo o respeito. Com o presidente comunista da Colômbia, botou ele no lugar dele. Nós temos que ter gente que bote as pessoas no lugar delas, e eu tô aqui para isso. Eu vou ser presidente da Câmara, botar o STF no lugar dele, botar o Lula no lugar dele. Aliás, o lugar do Lula é na cadeia, e não no Palácio Planalto. Onde é que estão essas pessoas hoje na direita, puxa vida? Sabe? É preciso voltar àquilo que nós tínhamos antes, tínhamos nas ruas, quando eu ajudei a organizar as manifestações lá em Porto Alegre, 2013, 2014, 2015, 2016, impeachment da Dilma, Lula ladrão, teu lugar é na prisão. Cadê essa gente da direita? É só para fazer vídeo e like, às vezes para você achar um colega aqui, com todo o respeito, você tem que ir nos stories do Instagram saber onde está. Nós temos que ter organização, estratégia, e principalmente tem que ir para cima dessa turma, sabe? Eu sou contra esses acordos, eu estou junto com o povo nesse lado. E outra, é exatamente isso que eu preciso dizer aqui. Se eu não for eleito presidente da Câmara, pelo menos eu tenho, os comentários estão vindo aqui, eu tenho certeza que eu tenho a população do lado daquilo que eu estou defendendo. Isso é que mais importa. Importa muito mais do que um cargo. Cargo eu não quero. Cargo que mais me importa é o que eu tenho, o de deputado federal. Se aqui não me deixarem fazer alguma coisa por retaliação, o meu eleitor vai saber, aliás, já sabe. Porque eu sou transparente, eu digo, e isso só me faz crescer. Então vamos continuar a batalha, vamos trabalhar pela anistia do 8 de janeiro, pelo fim das imposições ilegais contra o presidente Jair Bolsonaro, vamos trabalhar a favor de todos aqueles que hoje são perseguidos, contra os abusos de autoridade do STF, do Lula. Vamos voltar para a rua, vamos ter um presidente da Câmara que abre um impeachment do Lula, vamos votar propostas que reduzam o imposto no Brasil e que não aumentem a carga tributária, que corte despesa e que combata a corrupção. Cadê o combate à corrupção nessa nova mesa diretora que vem aí, que tem todo o apoio desses partidos do Centrão, que fizeram todo esse negócio de orçamento secreto? No Brasil, se você for corrupto, não tem investigação contra você. Agora, se você denunciar atos errados dentro da Polícia Federal, como eu fiz, aí você é investigado e indiciado. Gente, não precisamos de um presidente da Câmara que diga que isso não está certo, que é o contrário que tem que acontecer. Duval, o Eduardo Borgo está aqui, deu uma pergunta para você. Pois não, Borgo.
Forte abraço, Duval. Prazer falar contigo. Duval, Obrigado. é um absurdo, o Pittoli tem até comentado algumas vezes, a esperança que nós temos, ao invés de ter uma esperança forte no Congresso brasileiro, nos políticos do Brasil, nós estamos com esperança nos Estados Unidos. E ainda bem, tá? Eu também tenho essa esperança muito forte. O que eu quero saber qual o impedimento, o que dificultaria, por exemplo, o Alcolumbre na presidência do Senado? Ele conseguiria impedir, atrapalhar um trabalho ali, dos Estados Unidos em cima do Brasil? Porque o Trump já colocou que pode equiparar os cartéis, né, a questão das drogas, as organizações como organizações terroristas, enfim. Alcolumbre, no Senado, ele conseguiria atrapalhar uma medida dos Estados Unidos, enfim, as investigações, esse trabalho que os Estados Unidos vem fazer, o Rubio, no caso, seria um empecilho ou não tem jeito? Ele estando no Senado, ele não teria força para atrapalhar as sanções que viriam contra o Brasil? Excelente pergunta. Primeiro, o poder que está entrando, que entrou esse governo, não só pela força do Trump, mas como o Elon Musk, que é o considerado homem que está mudando o século, o Marco Rubio, que também veio de um país comunista, sabe dessa questão da censura, da perseguição. Então, uniu um grupo inacreditavelmente do jeito que a gente sempre sonhou. Agora, tendo um presidente no Senado que vai tentar frear a ação dos Estados Unidos é um trator, não tem jeito. Vai passar atropelando tudo, vai botar as sanções e o Brasil vai pagar impostos que nunca pagou, então vai ser uma pressão tão grande que o próprio Congresso vai ser obrigado a impeachment o presidente do Senado. Então, não há possibilidade nenhuma daqui para frente, porque nós agora, é como se nós estivéssemos na guerra com estilingue. Agora chegou aliados com uma bomba atômica. Então a gente sai do estilingue, que foi o que o ministro disse que foi um golpe de Estado, porque os patrões estavam de estilingue, inclusive, dentro desse documento, já adianto para vocês, agora de forma pública, o Mark Zuckerberg foi solicitado para impulsionar o 8 de janeiro para ter mais patriotas no Congresso. Por quem que veio essa solicitação? Você já sabe. Isso vai ser colocado tudo à limpa para o Brasil inteiro, através dos documentos que o Marco Rubio vai apresentar, assim que a ONU fizer a denúncia formal. Duval, peraí, o que você falou é de extrema importância a respeito do Mark Zuckerberg. Tem documentos comprovando que pessoas entraram em contato com o Zuckerberg para impulsionar sobre os atos dia 8? Isso tem por escrito? Isso é gravíssimo. Tem por escrito. No momento certo, como o SSCI vai botar junto com o Marco Rubio o momento certo de apresentar esses documentos que o Mark Zuckerberg entregou. Então, isso explica porque era uma questão que eu tinha desde dia 9 de janeiro. Por que vieram tanta gente fazer um protesto nos poderes que estavam de férias, de recesso? Não tinha ninguém. Por que tanta gente? Não era só o pessoal do acampamento. Se fosse o pessoal do acampamento, até dava para entender. Mas como chegou mais de 100 ônibus no dia 7, a gente pensa, para que tanto ônibus indo para estar lá dia 8, em recesso, onde não ia ter ninguém? Fazer protesto para quem? Né? Então, ficou essa pergunta, até que, na sabatina que o órgão fez com o Mark Zuckerberg, ele falou. Aí eu falei, pronto, está explicado por que teve tanto patriota numa data tão sem ninguém em Brasília, só as moscas. E por isso tantos ônibus chegaram. Então você começa a fechar e vê que, de fato, a influência do Biden em apoio ao que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral era já um acordo de um golpe de Estado moderno. Não se usa mais Forças Armadas para dar golpe de Estado. Acabou. Isso é da época dos carburadores. Nós estamos em injeção eletrônica, energia elétrica. Então, ainda a cabeça nossa, da maioria da população brasileira, é ainda que o carro funciona por carburador. Não, peraí. O Exército entendeu que eles não têm mais aquele poder que eles achavam que tinham. Por isso que tem general preso. E aí você consegue entender, então, peraí, tem um general preso pelo STF e não para o Supremo Tribunal Militar. Não, peraí, tem algo errado. Então, aí você percebe que as Forças Armadas não têm mais poder no dia de hoje para dar um golpe de Estado. Basta a Suprema Corte e basta as redes sociais. Por quê? Fazer as regras, né, para dizer, censuras
na rede social? Porque a rede social ficou a voz da direita no mundo. E a esquerda sempre teve suas redes, né, as suas TVs e rádios direcionados por um certo ponto. Então, se a tentativa do candidato, do sistema, tentar fazer algo, vai ser igual aconteceu na Colômbia. Vai voltar? Então, pronto. É multa, é mais impostos, é isso. O Brasil vai entrar numa crise de pessoas que vão morrer de fome. Então, não só ter picanha, não. É não ter nem o que comer. Então, a pressão que vai ter dentro do Congresso, aí vale aqui fazer uma chamada para o Brasil, pressionar os seus representantes, e aqui eu quero agradecer 42 senadores que tiveram a coragem de subscrever um pedido para cair todas as liminares contra um senador da República, por causa da violação do artigo 53, tiveram a coragem de se expor nesse relatório, são 42 senadores. Eu peço a esses 42 senadores que tiveram essa coragem ano passado em defender um senador da República, que estava claramente uma perseguição, que eles possam mostrar o voto, tornar público, transparente. Se eu estou representando vocês, como é que eu posso esconder de vocês quem eu estou votando? É uma coisa incoerente. Sim. Mas é porque pode ter perseguição, se ele vê que você votou em A, o grupo B vai te perseguir. Dane-se, nós estamos em outro momento da história, outro momento do mundo. Então, eu peço aos 42 senadores, não peço nem a todos, não. Mostrem para quem se estão votando. Aí, o candidato do sistema vai ser igual em 2019, que era o Renan. Ele não foi reeleito, não foi eleito como presidente do Senado, porque nós mostramos nosso voto. Perfeito. Então, nós precisamos disso para fazer a mudança. Seja eu, seja o Girão, seja o Marcos Pontes. São 3 boas opções que nós temos para, então, se juntar com os Estados Unidos e a gente acelerar junto com os países do primeiro mundo para gerar emprego, renda e liberdade de expressão, liberdade de tudo que nós podemos ter. Então, nós precisamos transformar esse Brasil em um Brasil primeiro mundo. E agora o primeiro passo do dever de casa nosso. Fala, João, querido. Pingou. Vamos começar então com essa informação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que negou as acusações feitas pelo ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, em acordo de delação premiada. O antigo chefe do executivo disse que não tentou dar um golpe de Estado, mas afirmou ter discutido com aliados a possibilidade de decretar um estado de sítio depois das eleições em 2022, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito. Em entrevista a Bloomberg, Bolsonaro disse que Cid fez as acusações contra ele e sua família por estar sendo chantageado. O ex-presidente classificou as alegações como absurdas. De acordo com o Poder 360, os depoimentos de Mauro Cid para a investigação que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado são mantidos sob sigilo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O documento foi obtido pelo jornal Folha de São Paulo e divulgado pelo colunista Hélio Gaspari no sábado. Bolsonaro e outras 39 pessoas foram indiciados em novembro de 2024 pela Polícia Federal pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Segundo a organização, uma organização criminosa que atuou de forma coordenada em 2022 na tentativa de manutenção do então presidente da República no poder foi identificada pelo órgão. A delação de Cid menciona ainda que Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho de Bolsonaro, e Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, faziam parte de um grupo mais radical próximo ao ex-presidente. Nós, inclusive, falamos disso aqui na Auriverde Brasil. O senador Jorge Seife também foi citado por Mauro Cid na delação. Disse que as declarações eram falaciosas, absurdas e mentirosas. Bom, antes de passar para o Cláudio e para o Leandro, deixa eu contar aqui. Vamos lá. Na segunda-feira, diante dessa informação, eu disse que o que fez Mauro Cid foi canalice. Eu disse isso. E eu estou aqui para reiterar o que eu disse. Tá? Ele goste ou não. Ele goste ou não. Eu não tenho compromisso com o erro. Eu não tenho nenhum compromisso com o erro. Mas acredite em mim, eu sei o que eu estou dizendo. Vamos lá. Com relação a isso, são vários os pontos. Veja, é um grande novelo, tá uma bagunça, a gente vai tentar arrumar aqui em caixinhas para você. Primeiro a questão do Mauro Cid e essa delação / colaboração, agora tentando envolver Michele e Eduardo. O que está acontecendo com relação a isso
E me perdoe se eu estendendo o comentário, mas é necessário, ok? O que está acontecendo com relação a esse ponto em específico? Eu não sei o que aconteceu, ele deve saber, o Mauro Cid, ele deve saber o que aconteceu, mas quando se trata de algo que está sob sigilo, automaticamente nós não sabemos o que contém, o que tem ali dentro. Ah, eu delatei, eu colaborei. Tá bom, mas eu não sei o que tem ali. Eu não sei o que está ali. Eu sei que, muito provavelmente, de acordo com o que citou o presidente Bolsonaro em entrevista a Bloomberg, ele pode estar sendo chantageado. Só que, se está sendo chantageado, é porque encontraram alguma coisa que estão usando para chantagear. Porque se não tivesse nada para chantagear, ele falaria assim, ó, vocês que se virem, eu não tenho nada contra mim, vocês não têm nada para pegar. Agora, se tem, encontraram e estão usando, e ele está no jogo, quem está na chuva é para se queimar. Não é assim que diz a frase? Ele está sendo chantageado e muito provavelmente, hipoteticamente, supostamente, ele não vai gostar do que vai ouvir, mas esses depoimentos, delações, colaborações, estão acontecendo de acordo com a conveniência daqueles que querem perseguir. Ô Mauro Cid, você pode vir aqui agora falar da Michelle e do Eduardo, porque eles são pré-candidatos ao Senado? Tem real possibilidade de vitória, e a gente quer arrumar um caminho para torná-los inelegíveis. Como, por exemplo, fizeram com Luciano Hang. Por que foram naquele grupo de empresários que com um emoji queriam derrubar a República, a democracia no Brasil? Aquele grupo de empresários que com um emoji queriam derrubar a República no Brasil, fizeram, naquele comentário, fizeram com que Luciano Hang, numa decisão, mais uma estapafúrdia da justiça, ficasse inelegível. Inelegível. Mas como assim? Luciano Hang inelegível porque participava de um grupo de WhatsApp com empresários que tinha um emoji que poderia derrubar a República. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E usaram disso para tornar Luciano Hang, que poderia ser senador pelo Santa Catarina, poderia ser o que quisesse. Essa é a verdade. Pela popularidade, pelo carisma, Luciano Hang poderia ser o que quisesse. Mas não, está inelegível. Porque perseguiram. E agora estão tentando, através destas chantagens, e se estão fazendo chantagem porque alguém deve na praça, estão fazendo a chantagem para pegar Michelle e Eduardo. Nada diferente do que fizeram com o Luciano Hang. Agora, eu repito, se o processo está sob sigilo, a gente não sabe o que tem ali dentro, o depoimento de hoje, o depoimento de amanhã, o complemento, eu não sei como é que é isso. Ó, vamos ter que contar o que aconteceu aqui, hein, amigo? Pegamos aqui um negócio aqui meio estranho, hein? Vamos contar, hein? Mas a gente precisa dar um jeito na Michelle e no Eduardo, que eles estão atrapalhando agora, eles vão ser senadores. Será que dá pra gente... Você pode colaborar com isso? Posso. Eles estavam sabendo de tudo, eles apoiaram o golpe. Veja, eram 4 ajudantes de ordem. E em função dos níveis dentro do Palácio da Alvorada, esse cidadão nunca participou de uma conversa como essa. Tem uma outra coisa. Bastidor. Um bastidor que eu posso dividir com você, até aqui eu posso dividir. Dona Michelle Bolsonaro não suporta Mauro Cid. Dona Michelle Bolsonaro não suporta o Mauro Cid e ele deve saber o motivo. Ele deve saber o motivo. Então, eu reitero o que eu disse na segunda, porque não tem coitadinho aí não. O Brasil que está olhando agora, mas estão pressionando, é pressão, é tortura. Se tem chantagem, é porque alguém está com alguma coisa no cartório. Beleza? Então, para a gente ser bem claro aqui, o que eu disse segunda-feira, que é canalice envolver Michelle Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro nisso aí, é canalice. Mauro Cid gostando ou não. Gostando ou não. E vou dizer, não adianta me ligar, não vou atender. Não vou atender, ok? Por quê? Porque eu entendo que aí acabou. Eu sei, a gente vai conhecendo a história. Esse é um ponto. Outro ponto.
questão do golpe. Não, porque foi discutido um golpe, porque estavam discutindo um golpe. Avisar as autoridades do seguinte: existe um meio aplicado na Venezuela que pode zerar qualquer possibilidade de dúvida, trazendo ao processo algo que é fundamental, que é torná-lo cristalino. Nem é transparente a palavra, hein? Não é transparente a palavra. Trans é através de, eu não quero ver através de, eu quero ver. Quero eu e o voto ali, ó. Eu e o bichinho impresso ali, ó. É assim que eu quero. Não quero ver através de alguém. Não quero ver através de algo, que é do transparente, né? Trans, atravessar através de, não quero. Eu quero eu e o que imprimiu ali, ó. Eu e o negócio aqui, ó. É isso que eu quero. Então o que nós queremos é algo cristalino. E isso muito provavelmente traria toda a paz que nós estamos buscando agora. Então cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, na condição de servidores públicos, e a palavra intuitiva, servidor tem que servir, lembrando que sou eu que pago o salário da turma, você, através do seu imposto, através do seu suor, o que eles têm que entregar para nós é um processo cada vez mais aprimorado. E a Venezuela deu um banho nessa questão ao, pressionada que foi pelos Estados Unidos, incorporar ao sistema, igual ao do Brasil, o voto impresso e a contagem, as atas. Mostramos assim para o mundo que Edmundo Gonzalez ganhou a eleição na Venezuela e ninguém discute. Como agora nós podemos ter absoluta convicção de que temos um ditador que tomou o poder na Venezuela, amigo do Lula, e que, por ter feito esse acordo com os Estados Unidos, feito com que o processo na Venezuela fosse aprimorado, a gente tem essa certeza, essa convicção. Ninguém discute mais isso. Ninguém discute mais isso. É um golpe na Venezuela. É um ditador na Venezuela. É quem tomou o poder na Venezuela. Entendo eu que se não houvesse nenhuma dúvida sobre nada, em especial do inquérito 1361 de 2018, páginas 8, 18 e 19, que a Auriverde destrinchou aqui para você corajosamente. Ninguém mais fez o que a Auriverde fez. Você vai achar aí, nem sei como é que é o título do destaque, mas está aí. Nós pegamos o que o presidente Bolsonaro orientou naquela coletiva, quando chegou das Alagoas em Brasília. Ele desce do avião e faz uma coletiva e pede para que a gente olhe para o inquérito 1361 de 2018, páginas 8, 18 e 19, e a Auriverde fez. Entendeu ali o que acontecia. A partir disso, entendo eu, que a possibilidade proposta ou pensada, ventilada naquele momento, se deve em função de algo que pode melhorar, simplesmente. E eu não estou discutindo o resultado de 22, mas eu gostaria muito de ver tudo isso implementado para 2026. A gente acabaria com essas discussões. Provavelmente nem 8 de janeiro haveria.